Obrigado aqui pelo louvor. Boa noite, igreja. Muito bom poder estar com vocês aqui esse domingo. Um domingo que realmente lembra o nosso inverno, né? Porque estava fazendo uns dias de calor aí, parecia que era verão, mas agora chegou finalmente o inverno aqui em Itaboraí. Eu percebi, estou há pouco tempo aqui, mas o inverno aqui chega mais tarde, né? Aqui demora um pouquinho, né? Mas depois quando chega bem. É muito bom poder estar com vocês aqui nesse domingo especial. Também é um domingo, né, que a gente, no mês de agosto, o último domingo de agosto, e você sabe que a cada domingo aqui, cada quarta e cada sábado também, nós temos trabalhado algum aspecto da fidelidade, né, da mordomia cristã ou da administração da vida. E hoje, mais uma vez, é um domingo para nós trabalharmos alguma ação da área da mordomia cristã. É mesmo porque esse mês de agosto é um mês de preparação para o que vamos vivenciar no mês de setembro. Eu gosto muito de um texto, no livro de Josué, que Josué, ele convida o povo a se consagrar, repetir algumas vezes, que ele diz assim: consagrai-vos hoje, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E eu creio profundamente que um dia de amanhã de bênçãos começa com um dia de hoje de consagração. Na caminhada cristã não tem outro caminho. Se você quer ser abençoado poderosamente por Deus, você precisa começar se consagrando. Por isso que a gente sempre convida as pessoas, né? A palavra de Deus deixa bem claro, que nós precisamos buscar a Deus nas primeiras horas do nosso dia. E quando fazemos isso, nós estamos dando prioridade a Ele e temos a tendência de ter o restante do dia ao lado dEle. Além disso, né, você sabe que o mês de setembro é um mês que teremos muitas decisões ao batismo. Louvado seja o nome de Deus por isso. Já temos muitos batismos confirmados, amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Até agora, esse ano, aqui no distrito de Itaboraí, nós tivemos mais de 50 pessoas que entregaram a vida por meio do batismo. Amém? Só que setembro, geralmente, tradicionalmente, é o mês que nós mais temos pessoas que tomam decisão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja. Esse mês é um mês, o mês de setembro todo, agosto está terminando, mas se você não tem orado pelas decisões de setembro, chegou a hora de começar a orar, igreja. Porque as batalhas que surgem no mês de setembro são batalhas espirituais. E batalhas espirituais não se resolvem pelo talento humano. Não se resolvem pela capacidade da igreja. Essas batalhas são resolvidas de joelho no chão. E eu quero dizer para você que Deus já tem atuado. Essa semana eu saí com o Magno aqui, um dos nossos anciãos, fazendo visita aos desbravadores. E em algumas poucas visitas, foram 4 fichas preenchidas garantindo o batismo para setembro. Hoje na comissão ali nós votamos acho que uns 9 nomes para batismo, não foi, Sérgio? Umas 9 pessoas para batizar em setembro, na nossa igreja central aqui. É o sonho da igreja, né? Verdade, verdade. Qual o sonho da igreja? 35, né? Olha só. A igreja de Itaboraí foi ousada, porque sonhou com 35 batismos esse ano, vai alcançar. E o ano passado todo o distrito batizou 31 pessoas, então Itaboraí sonhou com um alvo bastante elevado. Louvado seja o nome de Deus. E Deus tem atuado de tal forma, pessoal, para vocês terem uma ideia, é para vocês começarem a orar. Se não está orando, comece a orar. Ontem, por exemplo, eu estava aqui na igreja, aí a minha filha veio com uma amiguinha dela, sentou aqui do meu lado, falou: pai, a minha amiga quer conversar com o senhor. Ela tinha acabado de sair da classe bíblica lá dos desbravadores. Desbravadores é para salvar. Estudou a Bíblia, voltou, sentou do meu lado e falou: pastor, o senhor pode visitar minha mãe e meu pai para falar com eles se eu quero me batizar? Aí eu falei: não, vou visitar sua mãe e seu pai. Aí eu vou para casa. Olha só, a gente está orando, não estamos orando, igreja? A gente vai para casa. Estou em casa, daqui a pouco eu recebo uma mensagem, um telefone desconhecido. Aí eu falei assim: o senhor é pastor Jefferson? Eu falei: sou eu mesmo. É do distrito de Itaboraí? Eu falei: sou. Pastor, eu sou adventista, mas eu estou te passando um contato de uma outra pessoa que você não conhece. Ela é do Mato Grosso, veio para Itaboraí, e pastor, ela precisa ser batizada. Aí eu falei: rapaz, do nada, recebendo mensagem assim. E aí quando eu ia mandar mensagem para essa pessoa, ela já mandou mensagem para mim. Aí falou: pastor, eu sou aqui, eu vim do Mato Grosso, já estudo a Bíblia pela TV Novo Tempo, já estudei ouvindo a voz de Deus todo, já sei que a igreja adventista é a igreja de Deus, e assim, eu já fui de outras igrejas evangélicas, nunca fui na igreja de Itaboraí, mas me passaram o seu contato, e eu preciso ir nessa igreja, que eu quero ser batizado na primavera. Você está vendo que não é uma batalha assim, humana, não é espiritual, pessoal? Porque
vou dizer uma coisa, quando eu fui atrás dessa pessoa, sim ou não? Não. Algum ancião da igreja elaborou um planejamento? Não, pessoal. É espiritual, por isso que a gente tem que orar, 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 que Deus tem mandado as pessoas com o intuito de serem batizados. No culto de quarta-feira da semana retrasada, a senhora ficou de pé aqui na igreja, no culto de quarta-feira, e qual foi o seu pedido de oração para a igreja? Ó, tá vendo, igreja? Ela sentou aqui na igreja e falou, pessoal, orem pelo meu batismo, assim. Foi o pedido de oração dela, pessoal. É sinal que Deus tem atuado, então vamos continuar orando, porque muita oração, muito poder, pouca oração, nenhuma oração. Então vamos orar porque Deus está atuando poderosamente. Convido você, abra sua Bíblia no livro de Ageu. Vamos estudar aqui um pouquinho no livro de Ageu. Ageu, abre sua Bíblia no livro de Ageu. Deixa aberto aí, é um dos profetas menores. O nome Ageu, só para nós entendermos um pouquinho, ele significa festivo. E Ageu, ele é um dos 3 profetas menores pós-exílico. Quando eu digo profeta menor, sempre gosto de repetir isso daí. Pode ser que alguém não tenha acompanhado um outro sermão meu, mas quando eu digo profeta menor, não tem nada a ver com um profeta menos importante, ou ele mais baixinho assim, nada disso, né? O profeta menor são aqueles profetas que escreveram livros pequenos na Bíblia. E Ageu, ele é um dos 3 profetas menores que escreveram após o exílio do povo de Israel em Babilônia. Então, ele escreveu junto ali com Esdras e Neemias. A mensagem de Ageu também é uma mensagem bastante interessante, porque ele traz uma mensagem de motivação para o povo, mas uma mensagem também de despertamento. Parece que o povo ali vivia um momento ali de mornidão espiritual. Um momento que eles estavam empurrando o cristianismo deles com a barriga. Sabe, não tinha aquela motivação, aquela paixão pela pregação do evangelho ou pela sua religião ou pelo próprio Deus. Então Ageu ali ele surge com um propósito de despertar o povo, eles acordarem espiritualmente. O contexto de Ageu também é muito interessante. No capítulo 1, no verso 1, você percebe ali claramente que Ageu ele foi escrito no 2º ano do rei Dario, que era o rei naquele momento, né? O cativeiro também, segundo o livro de Esdras, que é um livro irmão, segundo o livro de Esdras, o cativeiro havia acabado, e ali existia uma responsabilidade que Deus havia dado para o povo de Israel. E a responsabilidade para o povo agora era reconstruir o templo. Você sabe que o templo, no período de Israel, ele tinha uma importância assim, central na religiosidade do povo. Se não existisse o templo, não existia adoração. O templo ali centralizava a adoração do povo de Israel. Pra vocês terem uma ideia, eu falei para vocês há um tempo atrás, eu fiz uma viagem para Israel, e lá eles têm o Instituto do Templo. E o propósito desse instituto é reconstruir o templo que existia em Jerusalém. Então tem judeus com muito dinheiro de várias partes do mundo, e eles contribuem, e eles estão assim reconstruindo os artefatos ali, os utensílios do templo. Só que eles não têm o templo ainda, né? E aí eu perguntei para eles o seguinte, olha, para o judeu que estava orientando lá, mas onde que vocês vão construir o templo? Porque dinheiro vocês têm. Por que não já construir um novo templo? E aí ele disse, não, porque o templo não pode ser em outro lugar, tem que ser aqui onde era o antigo templo. Mas você sabe que onde era o antigo templo, hoje tem uma mesquita, né? Muçulmana. Como é que é? Tem uma mesquita lá, na verdade. E aquela mesquita lá, muçulmana, não pode chegar para eles lá e dizer o seguinte, olha, a gente quer que vocês saiam porque a gente quer construir o templo de novo, que não dá muito certo, né? E aí eu perguntei para eles, como que vocês vão fazer isso, né? Ele falou assim, não, um dia o Messias vai voltar, ó, e quando o Messias vier, ele vai destruir essa mesquita aqui, destruir tudo, e nós vamos construir o nosso novo templo. E aí vai voltar a adoração no templo. Tamanho é a importância que o judeu dá à existência do templo. E naquele período não era diferente, eles valorizavam muito o templo. Mas a grande questão é que eles voltaram do cativeiro, e a primeira responsabilidade deles deveria ser reconstruir o templo. Só que o detalhe é que eles voltaram e o templo não estava sendo reconstruído. Quando você abre na Bíblia ali, no capítulo 1 do livro de Ageu, no versículo 2, vem dizendo o seguinte, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo
o tempo em que a casa do Senhor deve ser o quê? Edificada. Sabe, eles tinham como responsabilidade a reconstrução do templo, mas por algum motivo eles não estavam cumprindo o seu compromisso, a sua responsabilidade. Nós poderíamos assim enumerar aqui alguns motivos que são, na minha concepção, tem um motivo que é explícito, o texto deixa claro. E tem outros dois motivos que não são explícitos não, mas eles estão implícitos na história do povo de Israel. Se você assim observar, são três principais motivos que impediam o povo de fato começar a construir o templo. E aquilo era um símbolo bastante interessante, porque a construção do templo era uma demonstração de que o povo estava dando prioridade às coisas de Deus. Mas quando você percebe no texto, você percebe alguns motivos aqui. O primeiro motivo, eu diria, você precisa abrir a sua Bíblia no livro de Esdras. Abre em Esdras na sua Bíblia. Esdras é lá perto de 2 Crônicas, né? Perto de Neemias. Abre a sua Bíblia no livro de Esdras. Pode deixar marcado em Ageu aqui ainda. Deixa marcado. Mas abre a sua Bíblia em Esdras. Capítulo 4. É antes de Neemias, Esdras. Capítulo 4. A partir do verso 1. Nós vamos ver aqui o primeiro motivo que está implícito aqui, né? Primeiro motivo, Esdras, capítulo 4, verso 1. Acharam aí? Tem na sua Bíblia, pode ter certeza. Existe o livro de Esdras. Se na minha tem, na sua tem também. Livro de Esdras, capítulo 4, a partir do verso 1, vem dizendo assim: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias, e lhes disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos sozinhos edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Então, os agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Qual seria então o primeiro motivo deles não estarem reconstruindo o templo? O primeiro motivo ali era o desânimo causado, ou os obstáculos causados pelos samaritanos. Entenda a história aqui, o povo de Judá, eles foram para o cativeiro. Quando eles voltam do cativeiro, 70 anos depois, o povo que domina a terra ali é o povo que depois seria chamado do povo samaritano. Porque Samaria era a capital do reino do norte. E os samaritanos dominaram. Os samaritanos, eles tinham uma religião totalmente diferente da religião judaica, da religião bíblica. No passado, eles haviam sido o mesmo povo, mas se afastaram completamente dos princípios da palavra de Deus. Então, eles tinham uma religião sincrética. Eles adoravam a Deus, mas adoravam outros deuses também. E o povo de Deus entendeu, os judeus entenderam, que quando eles foram para o cativeiro, eles foram por um único motivo. Eles tinham deixado de adorar o Deus verdadeiro para adorar outros deuses. E agora, quando eles voltam do cativeiro, eles voltam com uma convicção: nós nunca mais adoraremos outros deuses. E de fato, nunca mais os judeus adoraram qualquer outro Deus. Nunca mais isso aconteceu, a idolatria aconteceu no meio do povo de Deus. Só que agora, quando eles voltam, os samaritanos, eles tinham se entregado à idolatria. E aí eles chegam ali, se aproximam e dizem o seguinte: olha, a gente quer ajudar vocês na reconstrução do templo. E eles tinham uma ideia: opa, não vamos nos misturar mais. Agora vai ser diferente. Aí eles viram para os samaritanos e dizem o seguinte: olha, nós não queremos a ajuda de vocês. E aí eles pensam assim: ah é? Não vai deixar a gente ajudar? Não vamos deixar. Então eles pensaram: se a gente não pode ajudar, a gente vai fazer o quê? Atrapalhar. E a Bíblia vem dizendo que eles contrataram pessoas para darem conselhos ruins. Já pensou um negócio desse? Eles se dedicavam ali, a maior dedicação daquele povo era atrapalhar
o avanço da construção do templo. Esse, quem sabe, era o primeiro motivo que trouxe algumas dificuldades do povo de reconstruir o templo. Quando eu vejo assim, esse povo samaritano, eles eram de fora ali, né? Mas queriam estar no meio ali atrapalhando. Quando eu penso assim naquela situação, eu trago para os nossos dias também. Você sabe que na nossa caminhada cristã, nós vamos encontrar pessoas que vão contribuir para o nosso desenvolvimento. Agora tem gente, igreja, que vai entrar na nossa vida para atrapalhar. Tem gente que vai entrar para te puxar para baixo. Tem gente que o inimigo vai convidar aqui para te dar conselho errado. Tem gente que vai levar você para o buraco. A gente tem que prestar atenção. A Bíblia deixa bem claro, assim, no livro de Provérbios, se eu não me engano, né, ele diz o seguinte: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. E isso é fato. Nós podemos ter amigos que não são da igreja, claro que podemos. Nós podemos ter amigos que não compactuam dos princípios que nós seguimos na palavra. Mas você precisa entender até que ponto você influencia e até que ponto você é influenciado. No caso do povo de Israel, eu entendo que esse trabalho dos samaritanos talvez tenha contribuído no não desenvolvimento da reconstrução do templo. Esse é o primeiro ponto. Precisamos estar atentos a isso. O segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui também, que talvez fosse um outro motivo, nós encontramos em Esdras, capítulo 3, versículo 12. Primeiro motivo é o desânimo não, na verdade, o trabalho intencional para atrapalhar daqueles que estão de fora. Mas quando você abre em Esdras, capítulo 3, verso 12, você vê um outro motivo. Ali, o verso 12 diz assim: porém, verso 11, na verdade, do primeiro verso 11, cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta segunda. Muitos, no entanto, levantaram vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria e as vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Quando a gente lê assim, de forma desapercebida, parece que esse texto passa direto assim. Você fala, não, esse povo estava cantando, louvando. Mas eu acho curioso aqui, porque o texto diz que quando eles lançaram a pedra fundamental da reconstrução do templo, lançaram a pedra fundamental do alicerce, a Bíblia está dizendo que os sacerdotes e os levitas, que eram os líderes espirituais do povo, mais antigos, então deviam ter pelo menos 90 anos, porque se eles ficaram 70 anos no cativeiro, devia ter pelo menos 85 anos, 80 anos. Porque 70 anos no cativeiro, se eles lembravam do antigo templo, não é verdade? Eles lembravam. Então, eles eram crianças naquela época. Sei lá, 85 anos, 80 anos, 90, não sei. Mas eles eram os líderes espirituais do povo. O povo estava feliz, cantando, todo mundo alegre. E aí, quando eles lançam a pedra fundamental, aqueles mais experientes fazem o quê? Começam a chorar. O povo comemorando e os mais experientes líderes chorando. E a Bíblia vem dizendo que eles choraram porque eles lembraram de qual templo? Do primeiro templo. Claro, o texto bíblico não dá os detalhes aqui, não. Mas eu fico imaginando, igreja, eles lembravam do antigo templo, talvez pensando assim, esse templo nunca vai ser o que foi o antigo templo. E olha, eles não tinham visto, só estavam vendo a pedra fundamental, mas já começou a chorar, já começou a se entristecer, já começou a desanimar o povo. E eu acho interessante isso, pessoal, porque dizem por aí, né, que a gente fica velho quando o cabelo começa a ficar branco, não. A gente fica velho quando começa a olhar mais para o passado do que para o futuro. É quando o seu papo é muito mais assim, antigamente que era bom. Eu lembro que no passado. Antigamente.
Antigamente eu fazia isso, antigamente eu fazia aquilo outro. Ah, que antigamente... Aí você está ficando velho, você começa a conversar sobre isso assim. Porque é muito mais preso ao passado do que visão de futuro. E você começa a ficar triste com tudo que acontece. Ah, não é legal não, antigamente que era bom. Antigamente a igreja era assim, era assado. E às vezes fala dele mesmo. Tem gente que até imagina que essa mornidão, essa tristeza, de ficar olhando para o passado e sempre achando que o presente tem que ser igual ao passado. E é claro, princípios de igreja não muda nunca. Pode ser 50 anos e agora? Agora alguns costumes vão mudando. Alguns métodos vão mudando, agora, a princípio, não. Ou tem gente preso lá atrás. Tem gente que diz assim, vê alguém animado na igreja, e às vezes fala assim, ah, está animado? Eu sei como é que é isso daí, eu já passei por isso. Você está aquela pessoa entra para a igreja animada, você fala, já passei por isso, já. Antigamente eu era assim, eu cheguei animado, queria dar estudo bíblico, e eu visitava. Agora não, agora é tempo de igreja, sabe, estou velho. Ah, não faço. Aí a pessoa entende isso daí. Exato, a pessoa entende. Ah, então significa que vai passar. Parece que a pessoa está dizendo o seguinte, olha, quando você amadurecer, quando você tiver tempo de igreja, você vai ser igual eu, morninho aqui, quase morto. Parece que o tempo de igreja leva a pessoa a ficar mais morta. O início você está empolgada, depois você fica mortinho. Quando você vai em Apocalipse, Deus fala o seguinte, ó, eis que tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro, e o desafio, a ordem dele é o seguinte, olha, vai lá e volta a praticar as primeiras obras. Quando alguém fala comigo assim, ah, pastor, antigamente fazia isso, aquilo, outro, eu falo, irmão, por que eu não volto então? Volta a fazer. Primeiro amor, pessoal, não é o que nós temos que ter na igreja no início, não. Primeiro amor é a responsabilidade de todo filho fiel do Senhor. E você pode ter 20, 30, 40 anos de ministério, de obra, e é assim. Eu aprendi isso uma vez, entrando na sala do meu ministerial. E eu louvo a Deus assim, porque ele falou aquilo comigo. Eu estava no meu 2º ano de ministério, cheguei na sala dele, e eu estava cheio de planos assim para o ministério. E eu sentei na mesa e comecei a falar, empolgado, e eu contava, falava, quero fazer isso, aquilo, outro, sonho com isso, sonho com aquilo. E ele me ouvindo assim, pastor Luiz Cláudio. Aí chegou uma hora, eu achei que eu estava muito animado, né? E aí eu falei assim, pastor, me desculpa, pastor, porque, você sabe, eu tô naquele primeiro amor, né? Ele não tinha me interrompido até aquele momento. Naquela hora ele me interrompeu. Ele falou, mas como assim primeiro amor, Gerson? Eu falei, porque eu estou começando, né? Aí primeiro amor. Ele falou, não, calma aí, meu amigo. O primeiro amor tem que durar enquanto você estiver vivo. Não é porque você está começando, não. Aquilo foi um ensinamento para mim. Meu amigo, eu ouvi ele falando aquilo eu aprendi naquele momento. Porque às vezes eu imaginava que experiência de ministério era o cara mais tranquilão, assim. E aqui eu quero dizer para você, nessa história aqui, dos mais experientes, se esperava palavras de ânimo. Mas os mais experientes choraram de tristeza olhando para o passado. Deixa eu falar uma coisa aqui, igreja, você que está acompanhando em casa também, ó. Você tem tempo de igreja? Se você vai falar algo para alguém que vai desanimar, não fala nada não. Fica quieto. Se você quer falar de desânimo, de coisa ruim assim, que vai desanimar alguém, se você não estiver se aguentando, você tem que falar, você vira para o espelho e fala o dia todo. Mas não fala para outra pessoa não. Porque às vezes o outro está animado, empolgado, todo animado. Aí você vai lá, não, antigamente era legal, agora não vai ser legal não. É tudo a mesma coisa. Ah, o pastor fala, mas é sempre a mesma coisa. Que é isso? O povo ali mais antigo, talvez, eles estavam assim, não estavam construindo o templo, talvez, está implícito ali o desânimo dos mais experientes. Os líderes espirituais deviam motivar, preparar, capacitar, era uma liderança que desanimava, os mais experientes estavam desanimando. Agora, o terceiro motivo é mais explícito aqui na Bíblia. Aí está no livro de Ageu, você vai voltar para Ageu de novo. Se você não marcou, agora você tem que procurar tudo de novo. Que eu falei para marcar. Se você abre o livro de Ageu, o livro de Ageu, ele é mais explícito. Porque em Ageu, no capítulo 1, no versículo 2 eu li com vocês, e ele fala o seguinte, olha, o povo está dizendo aí, ainda não chegou a hora. Olha o povo acomodado.
Tinha que fazer alguma coisa, mas o povo dizia, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Não chegou o tempo. O tempo é para depois. Quando tivesse amanhã, eles estão deixando para amanhã. Mas no versículo 4, Deus diz o seguinte, olha. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar, para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. Assim o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. A mensagem é bem clara aqui, porque eu posso dizer que os samaritanos estavam ali trabalhando contrariamente. Eu posso dizer que os mais experientes não cumpriram o papel deles. Mas o que eu tenho que deixar bem claro aqui, é que na mentalidade do povo de Israel, trabalhar na construção da casa de Deus não era prioridade. Não era o mais importante para eles. E o que tem atrapalhado muito o nosso crescimento espiritual, por vezes, é porque não damos prioridade às coisas que são de Deus. Sabe, existem muitas coisas importantes no nosso dia a dia, igreja. Coisas que a gente tem que fazer. Mas existem algumas coisas que são essenciais. Não existe vida cristã sem priorizar as coisas de Deus. Imaginamos que é possível você colocar Deus em algum outro lugar na sua vida e colocar no pedestal de prioridade alguma outra coisa. E como diz o hino do Arautos, né, se ele não for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, ele não é o quê? Mais nada. Deus só assume o lugar na vida de alguém se ele estiver em primeiro lugar. O povo de Israel ali, eles tinham esquecido, eles não estavam dando prioridade. No coração deles, a prioridade era trabalhar nas suas próprias casas. Na prioridade do povo de Israel, era que eles deveriam cuidar das suas próprias coisas. E o resultado natural é que quando eles não cuidavam das coisas de Deus, e a regra é essa, quando cuidamos das coisas de Deus, Deus, ele cuida das nossas coisas. É assim que funciona. O povo de Israel cuidava das coisas deles. E entendiam que o que era de Deus não era importante. Vamos construir as nossas casas. Vamos ajeitar o nosso trabalho. Mas e o templo do Senhor? Não, o templo do Senhor ainda não chegou o momento. O momento vai chegar. E Deus falou o seguinte, olha, o resultado é trágico. Porque como Deus não tomava conta das coisas deles, as coisas não rendiam. O texto bíblico diz assim, olha só, Deus falando, vocês esperaram muito de mim, mas foi pouco que vocês receberam. Por quê? Não estão dando prioridade. Vocês trabalham, e o seu salário parece que está num saquinho furado. Não rende. Vocês compram roupas para se aquecer, mas a roupa não se aquece. Vocês trabalham para plantar, mas o plantio é pouco. As coisas não estão acontecendo. E aí Deus fala assim, por quê? Porque vocês não estão priorizando o que eu mandei vocês priorizarem. Alguns podem pensar assim, pastor, então tem que ser fiel para receber as coisas de Deus? Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. É fato que no Antigo Testamento, o Antigo Testamento fala por vezes da maldição de Deus quando o povo é infiel. Mas eu quero deixar bem claro para você que existe uma forma literária do Antigo Testamento que eles enxergam Deus como causador de tudo. É uma visão judaica do Antigo Testamento. Ao meu ver, quando eu estudo a Bíblia e vejo a questão da fidelidade, quando você é fiel a Deus, quando você prioriza as coisas que são de Deus, Deus ele abençoa, sim ou não, igreja? Agora, quando você não coloca Deus em primeiro lugar, não é que Deus te amaldiçoa, mas a grande questão é que você está mandando o seguinte recado para Ele, da minha vida cuido eu. Eu não preciso do Senhor. E aí o Senhor, como alguém muito educado, ele fala, se da sua vida cuida você, então vou deixar você cuidar. Aí você trabalha, e o salário parece estar no saquetel furado. Porque Deus está amaldiçoando? Não, é porque Ele está dando autorização para você viver da forma que você escolheu. Ah, mas eu compro as coisas e não duram, mas por que Deus está amaldiçoando? Não, Ele está dando autorização.
Você quer viver assim, meu filho? Então está liberado. Agora, quando você fala assim, o Senhor é prioridade, fala, opa, se eu sou prioridade na tua vida, então vai ter que mudar algumas coisas aqui. Se eu sou prioridade na tua vida, eu vou cuidar das tuas coisas. E é muito comum, pessoal, na igreja, nós percebermos essa questão da prioridade. Na Bíblia, nós vemos alguns exemplos disso. Você vê a história, por exemplo, de Elias e a viúva de Serepta. Você sabe que essa história aqui mexe muito comigo, porque Elias chega para conversar com a viúva. Eu não teria aquela cara de pau. Chegar na casa da viúva, que não tinha comida, não tinha nada. Aí Elias fala assim, ela fala, só tem para comer uma refeição, eu vou comer, vou dar para o meu filho, depois a gente vai morrer. Aí Elias fala, não, você não vai fazer para o seu filho nem para você, vai fazer para mim. Você já pensou num negócio desse? Rapaz, se eu chego na casa de alguém assim, passando dificuldade e falo isso, eles vão me expulsar da casa. A pessoa fala, sai fora daqui que eu não quero você na minha casa. Pensei que vinha me ajudar, agora vem aqui para comer minha comida pouco que eu tenho. Mas, exatamente. Elias falou o seguinte, pode fazer para mim. Aí aquela viúva foi lá, fez a comida, ela teve que ter muita fé, igreja. Muita confiança. Ela fez a última comida que ela tinha, deu para Elias, porque ela entendia que Elias era um homem de Deus, então ela estava dando prioridade ao que Deus estava dizendo. Então, quando ela deu para Elias, a comida não faltou para ela. Você repare que é o seguinte, não é que Deus ali, como é que Deus abençoou ali? Ela priorizou o que era de Deus, e Deus falou o seguinte, agora deixa que eu administre as suas coisas. Você deu prioridade para mim, agora eu tomo conta de você. A comida não faltou para ela. Você avança um pouco mais, você vê Abraão e Isaac. Abraão e Isaac é uma das histórias mais fantásticas da Bíblia. Você sabe que Abraão não contou para Sara que ele ia sacrificar Isaac, porque se ele contasse, dava ruim. Sara não ia deixar. Poxa, imagina. Quase 100 anos, tem um filho, o único filho dela, e o marido vem com uma ideia que vai subir no monte para matar o filho. Ele fica caladinho. Pega Isaac e sobe o monte. Chega lá em cima, está para sacrificar Isaac. E não foi só fé de Abraão, não. Isaac teve que ter uma fé tremenda. Porque Abraão tinha mais de 100 anos. Isaac com 17, 18 anos. Um homem de 100 anos consegue amarrar um menino de 17, 18 anos? Fácil. Ele teve que contar para Isaac. Isaac, é o seguinte, eu vou ter que sacrificar você. O meu pai tem 87 anos. De vez em quando eu tenho que cuidar do meu pai, parece até que eu sou pai dele de vez em quando. Fala, pai, pelo amor de Deus, você não pode sair sem celular, pai. Eu preciso falar com o senhor na rua, se eu passar mal na rua, mas ele não leva celular. Mas, pai, não, eu tenho que estar falando direto com ele. Aí imagina meu pai aparecendo e falar, Gerson, o negócio é o seguinte, Deus apareceu para mim e ele falou que é para me matar você. Eu vou falar, coroa, você está mal, hein? Está acontecendo alguma coisa. E ele ligar para minhas irmãs, pessoal, tem que internar o papai. O papai não está bem. Porque eu ia imaginar que Deus falou com ele. Mas Abraão chegou assim, Isaac, olha só, eu vou ter que matar você, Deus mandou. E Isaac, ele teve fé, confiou, porque prioridade para Isaac eram as coisas de Deus. Ele vai, se entrega ali, se entrega para ser morto. A Bíblia vem dizendo que Abraão acreditava que Deus ressuscitaria o seu filho dos mortos. Igreja, isso é tão poderoso, porque até aquele momento, nunca alguém havia ressuscitado na história da humanidade. Não tinha nenhuma história. Mas ele falou, nós voltaremos, vamos sacrificar e voltaremos. Mas ele tinha convicção, Deus vai ressuscitar. Nunca havia acontecido uma ressurreição na história do nosso planeta, na história bíblica. Mas ele acreditava. Isso, igreja, é dar prioridade ao que é de Deus. Dizem que dar prioridade ao confiar em Deus é você dar o primeiro passo, mesmo que não tenha chão. Mas você acreditar que Deus vai fazer o chão surgir. Porque depois que deu o primeiro passo, já era. E aqui deixa bem claro isso, mas nós vemos na Bíblia também a história do jovem rico. O jovem rico, ele não deu prioridade. Eu até costumo dizer que o jovem rico não era tão rico assim, né? Porque o que ele tinha, rico de verdade, é que não tem falta de nada. Mas o jovem rico, o que ele tinha, o impediu de adquirir o que ele precisava para ser feliz. O que ele precisava não era de mais dinheiro. O que ele precisava era de Jesus. Mas ele tinha outras prioridades. Na igreja, pastor, é diferente? Não, na igreja a gente vê muito essa questão de falta de prioridade, às vezes, de prioridade também. Por exemplo, às vezes a pessoa compra um sofá, usa, quando o sofá não presta mais, está rasgado, não dá mais para usar em canto nenhum. Aí tem gente que fala assim, já sei, vou doar para a igreja. A pessoa pega assim, compra uma roupa, usa, o pessoal da ASA sabe disso.
Aí fala, o que eu faço com essa roupa agora? Eu uso como pano de chão? Ah, não, já sei, vou doar para a igreja. Tem gente que precisa. É o pessoal da Ásia, tem que ficar separando algumas coisas que não dá para usar, pessoal. Não dá para usar. Entrega na igreja o que não presta. Você pega assim R$50, por exemplo. Vamos no shopping aqui. Ah, mas com R$50, o estacionamento já é 20. Como é que eu vou para o shopping com R$50? Nem dá. R$50 não é nada. Agora, quando passa a salva aqui, você abre a carteira, nossa, só tem R$50. Nem vai dar para doar, porque R$50 é muita coisa. Você entende, igreja, como é que é a nossa visão de prioridade, às vezes é distorcida também? Nós pensamos assim, não, mas eu dou prioridade. Mas dá como? 4 horas, por exemplo, a gente dedica ali, dedicadas ao estudo. 8 horas, às vezes, dormindo, que é o ideal. Assim, você passa algum tempo assistindo TV, na internet. Mas quanto tempo dedicado ao estudo e à oração? Ao estudo da palavra e à oração? Aí a pessoa diz assim, não, eu priorizo. Priorizo o quê? Quanto tempo passamos estudando, orando, buscando ao Senhor? Quanto tempo correndo atrás das nossas prioridades, das nossas coisas? E deixando o que Deus nos chama para fazer para depois? Para amanhã, ainda não chegou o tempo. Igreja, aquele era o motivo do fracasso espiritual do povo de Israel. E esse tem sido o motivo do fracasso espiritual de muitos de nós. Porque nós olhamos a nossa vida e caminhamos não dando prioridade ao que é de Deus. Agora, o interessante que eu disse para você que esse texto aqui é um texto de despertamento. O povo de Israel, eles entenderam o recado. Sabe, quando Deus falou, eles perceberam que o caminho que eles estavam trilhando era um caminho de força própria. E eles entenderam que só seriam felizes de fato se priorizarem o que era de Deus. E aí o texto bíblico é emblemático, porque no livro de Ageu, capítulo 2, Deus, ele aparece de novo ao povo. No capítulo 2, no versículo 8, ele diz assim, ó, lembra as pessoas no passado dizendo, ah não, a antiga casa que era melhor, essa casa não vai ficar legal, os mais antigos? No capítulo 2, verso 8, Deus diz assim, primeiro ele diz, minha casa e meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. No versículo 9, ele diz assim, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Sabe, a pessoa estava chorando lá, ah, não vai ser tão legal. Ele falou assim, olha, essa última casa vai ser melhor do que a primeira. E seria melhor por quê, igreja? Porque nessa última casa aqui agora, a casa anterior tinha um Shekinah, né? Deus se manifestava no Shekinah. Mas nessa última casa, por que a glória dela seria maior? Porque o próprio Jesus entraria nela. Não seria mais o Shekinah, uma energia, uma força, nada disso. Deus iria entrar em pessoa ali naquele tempo. Ele disse o seguinte, olha, vocês podem estar olhando para lá, achando que é pouca coisa, achando que não é nada. Mas o que faz essa casa ser maior do que a primeira, não é a construção rica. O que faz essa casa ser maior do que a primeira, é a presença de Jesus Cristo. Então escuta uma coisa aqui, igreja. O que torna um homem ou uma mulher grande, não é a riqueza que ele tem, o quanto ele tem na conta bancária, não. Mas o que nos torna grandes é a presença de Jesus Cristo em nossa vida. Por isso que ele falou assim, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. E aí o texto bíblico é interessante, porque o povo entende esse recado. O povo entende e eles vão e cortam madeira, começam a construção do templo. E aí o texto bíblico diz assim, no capítulo 2, no versículo 15, eu vou ler, depois eu vou adiantar um pouquinho. Mas no versículo 15, ele diz assim, agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo, desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. E no versículo 17 diz assim, eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva, eles sofreram. Mas aqui no versículo 18 diz assim, considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas, já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seu fruto, mas deste dia em diante eu vos abençoarei. Amém, igreja? Está vendo Deus falando aqui? Ele diz o seguinte, olha para o passado de vocês. O passado de vocês plantavam e não dava nada. A figueira não tinha fruto nenhum. Sabe, os animais não tinha animal nenhum, estava tudo perdido. Mas vocês foram, cortaram madeira e vocês começaram a construir o templo do Senhor, terminaram o templo. Aí Deus fala o seguinte, ó, deste dia em diante,
eu vos abençoarei. Deixa eu falar uma coisa aqui, igreja, olha para mim aqui, ó. Ellen White fala que Deus, Ele está muito mais ansioso em nos abençoar do que o ser humano de pedir. Deus Ele está muito ansioso, Deus Ele gosta de abençoar. Às vezes a gente pensa que a gente fica pedindo alguma coisa, e Deus Ele fica ali com o braço cruzado e pensando assim, ó, você tem que se humilhar mais um pouco, se não se humilhar mais um pouco eu não vou te ouvir. Você tem que se humilhar mais, não, pediu pouco, pede mais. A gente pensa que Deus é assim. Mas a Bíblia apresenta um Deus que Ele tem ansiedade, se podemos usar essa palavra, porque hoje em dia ansiedade, né, é uma palavra ruim, mas Ele tem assim disposição tremenda de abençoar. Deus Ele quer abençoar. Mas a grande questão é essa. Ele falou o seguinte, olha, desde este dia eu vou abençoar vocês. Por quê? Vocês começaram a entender que tinham que dar prioridade às minhas coisas. Então, igreja, olha para mim aqui, você de casa também. Como tem sido a sua caminhada cristã, hein? Em que lugar as coisas de Deus se encontram na sua vida? Será que em primeiro lugar você está correndo atrás da sua carreira? Quem sabe até da família, do trabalho, até do ministério da igreja. Porque às vezes a gente confunde o ministério da igreja com fidelidade ao Senhor. É por isso que tem gente que trabalha muito na causa de Deus, mas não tem nenhuma intimidade com o Senhor da causa. É por isso que muitos naquele dia dirão, mas eu não fiz um monte de coisa. E ele fala, nem te conheço. Nunca teve amizade comigo. Então até algumas coisas que parecem boas, mas quando tiramos Jesus ali do centro, ela vira qualquer outra coisa, mas não é mais nada de Deus. Então a grande pergunta é o seguinte, pessoal, onde tem estado a sua prioridade, hein? Talvez você tenha dito assim, não chegou o tempo ainda de eu começar a ministrar estudo bíblico para os meus vizinhos. Não chegou o tempo ainda de eu estudar a Bíblia com mais profundidade. Não, isso daí é para o pastor, para o ancião. Não chegou o tempo ainda de eu dedicar mais tempo da minha vida para oração. No futuro, amanhã eu faço isso. Ainda não é o tempo. Alguns falam assim, a minha vida está muito corrida, pastor. Sabe como é que é, né? Está tão corrida, não é o tempo ainda. Deus está convidando você aqui nesta noite e dizendo para você que o tempo de dar prioridade a Ele é agora. Não é amanhã, não. O tempo de dar prioridade a Ele não é hoje, quando você chegar em casa para orar, não. É agora. O tempo de você atender o chamado de Deus para fazer o que Ele te chamou para fazer é agora. E aí como é que está a sua prioridade? Por isso que nós dizemos, né? Que quando você acorda pela manhã, a sua primeira atitude deve ser buscar a Deus. Porque aqueles que não têm tempo de buscar Deus na primeira hora do dia, dificilmente encontrarão tempo para buscar Deus em qualquer outro momento do seu dia. É no início, é começar com Ele. Quem começa com Ele, passa o dia com Ele. Quem passa o dia com Ele, termina o dia com Ele. E quem passa um dia com Deus, passa uma semana com Ele. E quem passa uma semana com Ele, passa um mês com Ele. E quem passa o mês, passa o ano. Quem passa o ano, passa a vida, igreja. Está convidando. Eu não sei, eu sei na minha vida o que eu tenho que começar a prestar mais atenção. E você sabe da sua. O que você tem que jogar mais de lado ali para falar assim, não, isso daqui agora, Senhor, é teu. Que área da sua vida você tem que dizer o seguinte, Senhor, administra para mim, porque eu estou administrando do meu jeito, não está dando certo. Estou tentando há um tempão do meu jeito e está um saquetel furado. Eu visto, mas não me aqueço. E por quê? Porque não tenho dado prioridade a Ti. No momento que você falar assim, Senhor, cuida da minha vida, Ele vai falar assim, a sua vida é de quem? Aí você fala assim, a minha vida é tua, Senhor. Aí Ele fala, se é minha, então deixa que eu cuido. Porque Ele está ansioso para abençoar a igreja. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Quantos querem fazer um pacto com Deus hoje aqui, dizendo o seguinte, Senhor, me ajude a dar prioridade ao que pertence a Ti, sabe? E aí quando digo prioridade ao Senhor, pastor, mas eu priorizo a minha família. Mas se você priorizar o Senhor, Ele vai cuidar da tua família. Pastor, mas é porque minha vida financeira está difícil. Mas se você priorizar o Senhor, Ele vai cuidar da sua vida financeira. Pastor, mas meu trabalho, você não imagina a dificuldade. Prioriza o Senhor, Ele vai cuidar do teu trabalho.
Pastor, mas eu estou sofrendo com alguns problemas, assim, até psicológicos. Prioriza o Senhor, Ele vai ajudar você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão? Quantos creem nisso aqui? Levanta a mão, igreja. Será que eu posso fazer uma oração com você então? Será que você poderia ficar de pé aí no seu lugar para nós orarmos juntos? E nesse momento agora, na verdade, não vamos orar juntos, né? Nesse momento é um momento para você orar. Porque eu sei o que eu tenho que clamar ao Senhor agora nesse momento com respeito à minha vida. Agora você sabe na sua vida também o que você tem que colocar perante o altar do Senhor. Então agora é o momento agora de você ter sua conversa com Deus, sabe? Talvez algumas ações da sua vida você tenha dito assim, ainda não chegou o tempo. E Deus está dizendo, o tempo é hoje, ó. Tá vendo? Então feche seus olhos aí, conversa com Deus. Abra seu coração, diga para Ele o que você precisa mudar. Diga para Ele em que área da sua vida Ele precisa entrar. Diga para Ele o que Ele precisa administrar.